Você já parou para pensar quais são os benefícios que você tem em sofrer ou uma situação ruim para você, mas você mantém essa situação? Me chamo Lenir Bisoni, sou terapeuta e facilitadora da expansão da consciência. Hoje eu vim trazer esse tema sobre sofrimento, que muitas vezes a gente mantém uma situação, uma dor, uma doença ou pessoas na nossa vida porque nós temos um benefício. No Theta Healing, que é a ferramenta que eu utilizo, a gente sempre vai buscar quais são esses benefícios. Quando o cliente chega para mim com algum problema, com alguma situação, imediatamente eu faço a pergunta: qual é o benefício que você tem em manter essa doença ou manter essa situação? A pessoa diz assim: nenhum, mas tem. Sempre tem. Inconsciente, mesmo que seja inconsciente, mas tem. Por exemplo, se você não gosta do seu trabalho, diz, não gosto do meu trabalho, não gosto daquilo que eu faço, ou tenho problemas com o meu chefe. Aí eu pergunto, e quais são os benefícios que você tem em manter esse trabalho? Eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho plano de saúde, enfim. Então, você tem um benefício e você vai manter isso na sua vida enquanto esse benefício for de valor para você. Ou, por exemplo, num relacionamento abusivo, se você já sabe que é um relacionamento abusivo, por que você não sai? Aí tem muitas razões, né? Porque eu sou dependente economicamente, eu nunca me especializei em nada, agora não sei o que fazer, tenho um apego emocional, essa pessoa já me conhece, já conhece os meus hábitos, então sempre tem um benefício, então você vai manter também. Ou doença, né? Às vezes a pessoa chega para mim, eu pergunto, qual é o benefício que você tem em manter essa doença? E a pessoa diz assim, nenhum, eu não quero estar doente, eu quero melhorar. Aí eu mudo a pergunta. O que de melhor aconteceu para você quando essa doença começou? Aí tem pessoas que relatam, né? Meu marido começou a me tratar melhor, a minha família está mais unida, meus filhos me ligam mais, eles estão mais próximos a mim. Então, perceba que tem um benefício sim, mesmo que seja inconsciente, mesmo que você diga, não, eu quero melhorar e eu não quero ficar doente. Mas o teu consciente está dizendo que para você aquilo tem muito mais valor, aquele teu benefício. Então, a questão é descobrir, né? Porque nem sempre está muito evidente esse benefício. Às vezes está tão profundo no inconsciente que a gente tem que buscar as ferramentas. Por exemplo, o Theta Healing, que a gente vai buscar as crenças, vai buscar a crença raiz disso tudo, o que está mantendo toda aquela situação, o que está mantendo esse sofrimento, ou até mesmo essa doença, porque tem uma razão, sempre vai ter uma razão. Eu estava lendo no livro da Vaiana, né, de Theta Healing, que é a fundadora do Theta Healing, e ela conta a história de uma senhora que tinha câncer. E ela aparecia, vinha, a Vaiana tratava e ela sumia. Daí ela voltava de novo, ela ficava bem, sumia novamente por um período. Aí a Vaiana achou estranho isso, né? Daí ela chamou essa senhora e disse assim, por que a senhora não fica no tratamento até que eu possa ajudá-la a curar esse câncer? Ela disse assim, não, eu não quero ser curada. O meu marido me traiu e agora ele vai ter que cuidar de mim até o final da minha vida. Então eu quero ter uma melhora. Eu não quero morrer, mas eu quero viver com câncer para que ele cuide. Então o benefício dela, óbvio, era uma vingança, né? Mas tá tudo certo, não vamos aqui julgar. Mas era uma vingança que ela tinha com o marido. Mas percebam, tem um benefício, mesmo seja consciente, que é o caso dessa senhora, ou seja inconsciente para obter algum benefício. Tem outros casos que a Vaiana relata de um outro senhor, ele tinha um problema sério na coluna e ele estava anos afastado do trabalho e a Vaiana também questionou e ele disse que ele não queria ser curado, ele só queria ter um pouquinho de qualidade de vida, porque se ele fosse curado daquele problema na coluna, ele teria que voltar a trabalhar e ele perderia o benefício dele de afastamento por doença, ele perderia.
Então ele não queria voltar a trabalhar. Percebe? O dele também era consciente. Ele já sabia exatamente por que ele mantinha aquela dor na coluna que quase que impossibilitava ele de sair da cama. Às vezes a gente diz assim, nossa, mas isso é estranho. Sim, a nossa mente ela é algo magnífico, realmente, mas a gente nem sempre entende o que está acontecendo. O porquê a gente busca aquelas pessoas que nos maltratam, ou a gente busca aquela doença, ou aquela situação que nos faz mal, mas que a gente acha assim, não, mas não tá tão ruim assim. Algo aqui eu estou ganhando, algo aqui está me fazendo bem. Percebe que sempre tem um benefício. Então, como eu já falei, né, é a ferramenta que eu utilizo, que é o Theta Healing, nós vamos buscar essa crença e transformar isso e mudar essa crença. Até mesmo a cura de qualquer doença, seja a depressão, seja algum problema físico, ou seja problema emocional, para que a pessoa entenda e queira e se aceitar a mudar essa crença, ela vai ter a cura, ela vai ter a realização daquilo que ela realmente deseja. Mas primeiramente ela tem que buscar o que está impedindo, quais são os benefícios secundários que ela está tendo daquela situação, daquela doença. Então, às vezes nem sempre a gente vai achar isso sozinho, como eu falei já, né? Tá tão profundo que tem que ser feito alguma terapia, algum trabalho, alguma forma de você trazer isso à tona. Mas uma forma de você buscar é se perguntar, no caso de uma doença, por exemplo, se eu estivesse totalmente curado, o que de pior aconteceria? E perceba o que traz para você, o que a tua mente vai trazer para você. Ou numa situação, se eu saísse desse relacionamento, o que melhor poderia acontecer para mim? Aí você diz assim, tantas coisas, e o pior? O que pior poderia acontecer para você sair desse relacionamento? Geralmente, as piores coisas que o nosso cérebro nos mantém, nos protege, é que nos prende àquela situação. Então era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho dessa reflexão, essa consciência do nosso sofrimento, por que a gente mantém isso, né? Então, se faz sentido para você esse vídeo, compartilha com seus amigos, seus familiares, comenta aqui embaixo se você concorda que a gente mantém esses benefícios, ou se tudo é um acaso, ou se Deus está punindo. Comenta aqui nos comentários, me diz o que você pensa sobre isso, se realmente nós temos essas crenças ou não. Vou ficar muito feliz em saber. Certo? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.